Boa noite a todos. Meu saravá fraterno a todos que estão aqui e os que estão em casa nos acompanhando através do Pérola do Ramatiz. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje a palestra vai ser um dueto, eu e a Nara aqui, a dupla NN, Norberto e Nara. Ela vai falar uma parte e eu vou comentar. O tema da palestra da Nara é o significado das palavras de saudação aos orixás na Umbanda. Toda casa de Umbanda, em algum determinado momento, ela saúda os orixás. Então nós vamos falar sobre essas palavras e a Nara vai nos trazer uma pesquisa que ela fez, que é uma abordagem etnolinguística da cosmovisão africana de origem. Esse nome difícil, etnolinguística, mas, pessoal, a gente precisa entender, quando a gente fala em ciência, a gente dá veracidade, é uma coisa que é verdadeiro. Etnolinguística é o estudo étnico de uma língua que está dentro da ciência da antropologia. Então, os que nós vamos falar aqui hoje, sob o olhar da ciência, ou seja, do estudo linguístico que faz parte da antropologia, nós comprovamos que a Umbanda tem uma forte influência africana. Assim como tem católica, espírita. E quando se fala em África, não é uma África. Notadamente, na Umbanda nós temos influência Nagô-Yorubá, que é uma região da África, é uma cultura étnica, religiosa, filosófica. E nós temos influência Banto-Angola, que é outra cultura, outro panteão de divindades. O Nagô-Yorubá, ele é mais no eixo da Bahia para o Nordeste. O Banto-Angola, muito no Rio de Janeiro, né, originalmente. E a Umbanda absorve, ela tem porosidade, ela absorve todo esse saber nos seus usos e costumes, dentro da sua diversidade. Isso é muito rico. Nós temos uma simpatia, uma afinidade, a nossa casa nos é eletivo esse saber Nagô-Yorubá. Tanto é que vocês têm ali os orixás, que a Nara vai falar, estão ali a imagem dos orixás, que cada um tem um arquétipo, cada um tem um poder de realização, cada um tem uma simbologia, né? E a gente vai procurar aqui dividir com vocês esses saberes e que vocês reflitam como isso se adapta na minha vida. Procura interiorizar o que está sendo dito. Quando a gente falar de um orixá, de uma palavra de saudação do orixá, que é um mantra, que é uma invocação, e por trás disso tem um poder de realização que interfere e auxilia a vida humana de cada um de nós, procura te conectar com o momento que tu está passando. Pede para o teu espírito, o teu ori, a tua mônada divina, te orientar aquilo que você está precisando, do poder de realização do orixá para o teu equilíbrio, para a tua saúde, para o teu melhoramento, para o teu discernimento. Especialmente hoje, que os nossos irmãos católicos celebram, né, Jesus no dia de hoje, a paixão do Cristo, Sexta-feira Santa, no catolicismo, que nós respeitamos. Nós temos um Jesus sem coroa de espinho, não crucificado. A gente procura resgatar o Jesus no seu evangelho consolador, libertador, o Jesus mais universico, né? Mais ligado ao universalismo do que necessariamente um cristianismo apregoado numa religião terrena. Mas respeitamos essa data, não poderia ser diferente, é feriado. Nós ainda temos uma religião hegemônica no Brasil, os nossos feriados religiosos são todos católicos, não temos um feriado umbandista, ou um feriado do candomblé, ou um feriado do hinduísmo, do budismo. Então, quem não é de confissão católica se obriga, obviamente, a usufruir dos feriados, né, e que a religião, em homenagem à religião católica. Respeitamos isso.
Para nós, toda sexta-feira é santa. Hoje, especialmente, em função do imaginário popular, que nos remete a Jesus, mas para nós aqui, toda sexta-feira é santa, porque nós sacralizamos esse chão. Nós tocamos para o orixá, nós louvamos o sagrado, nós saudamos Oxalá, toda sexta-feira. E para o africano que veio para o Brasil, Nagô, Yorubá, todo dia é santo, porque cada dia é um orixá. Cada dia que ele acorda, ele louva o dia daquele orixá. Então cabe a nós fazer a cada dia nosso um dia santo. Por que nós temos um dia específico? E buscar essa sacralidade, não só no externo, mas no meu dia a dia, no meu interior. Espero que a palestra de hoje desperte em vocês, despertem em vocês, não uma impaciência de ter que esperar 40 minutos para tomar um passe e depois por aconselhamento. O passe, ele é uma consequência da conexão que vocês vão ter aqui no salão. Porque se tu não te conectar com os poderes de realização do orixá, tu não te conectar com o que a tua alma, o teu espírito está precisando para o teu equilíbrio, tu vai chegar lá, tu não vai receber nada, ou muito pouco, porque você vai estar refratário. Então esta conexão que acontece aqui no salão, ela é fundamental e predispõe a receptividade de vocês. Então não é uma imposição nossa, as palestras, é um trabalho já espiritual. E muitos obsessores que vêm e comparecem, porque no nosso dia a dia a gente acaba atraindo, vez que outra, um obsessor, ele aqui no salão já é atendido. Tá? Então eu gosto de dar essa pequena introdução para a gente entender o aspecto oculto do trabalho que está sendo feito. Porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que vêm na nossa casa a primeira vez, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, já senta ali na assistência e fica assim, puxa vida, eu vou ter que escutar a palestra. Eu só queria um passe. Não venho mais aqui. Poxa, o que ele vai receber quando chegar lá no passe? Então procura te conectar com o poder da oralidade, aquilo que é falado aqui, o trabalho espiritual, porque nós culmina com o ritual do fogo. Uma invocação com Xangô, com a chama aqui acesa, e todo um trabalho espiritual que antecede o passe individual, tá bom, pessoal? Vamos então hoje tirar o máximo de proveito da palestra que a Nara, da pesquisa que a Nara nos traz, sobre essas palavras, que são palavras de saudação aos orixás que são utilizados na Umbanda, tá bom? Predominantemente, as palavras que a gente usa na Umbanda como saudação aos orixás é de origem iorubá. Predominantemente, não todas. A Umbanda nasceu aqui no Brasil, mas a sua origem é de África. Ela veio para cá através dos escravos que fizeram esse caminho e trouxeram a sua cultura, trouxeram a sua religião, trouxeram a louvação aos orixás e as palavras que a gente usa até hoje para saudar os orixás. Antes da gente começar a falar propriamente dos orixás, falar um pouquinho sobre o paô. Alguém sabe o que é um paô? É a batida de mão que a gente usa para saudar o orixá. Ela tem as suas especificidades. É uma batida ritmada de 3 palmas. É claro que se a gente for desmembrar isso, cada orixá tem a sua sequência, tem a sua saudação. E esse não é o intuito de hoje, apenas para a gente lembrar que existe essa saudação, que ela é uma forma de evocação de forças, de invocar, de assentar as energias do orixá. Então, ela tem a sua valência. E a palavra também é de origem iorubá. O pá significa juntar uma coisa com a outra. E o o é cumprimentar. Então, o paô significa, aqui estou para reverenciá-lo, por favor, olhe por mim. Então, a gente vai começar com Pai Oxalá, A vibração de Oxalá estimula a fé individual, a religiosidade, representa o amor, bondade, pureza espiritual e tudo aquilo que indica positividade. A saudação de Pai Oxalá é Epa Epa Babá.
Epa é uma expressão que a gente usa, que se usa como admiração e respeito e um certo espanto pela presença do orixá. E babá significa pai. Traduzindo a palavra, se diz olá com admiração e espanto ao ancestral dos ancestrais, uma palavra que também tem sua origem no Iorubá. Oxalá nos remete ao poder de realização desse orixá, que é a fé. E Oxalá, ele é o pai da humanidade, o pai de todas as cabeças. Ele é o grande oleiro divino. Cada um de nós, antes de reencarnar, recebeu um propósito de vida, um programa de vida, que simbolicamente remete a um duplo da nossa cabeça. Então, Oxalá, o pai de todas as cabeças, ele nos remete à fé. Se nós não tivermos fé, primeiro, na nossa capacidade, na nossa sacralidade, porque cada um de nós é um ser divino, um ser único, incomparável, potencialmente dentro daquilo que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós esquecemos disso. Nós deixamos a nossa autoestima baixar, nós nos desanimamos e perdemos a fé na nossa capacidade, perdemos a fé em nós mesmos. Oxalá desperta-nos no seu poder de realização esta conexão interna, na fé individual que cada um deve desenvolver em si. Epa, epa, babá. E se Oxalá é o pai do nosso Orim, Iemanjá é a nossa mãe? Ela é a mãe de todos os oris, rege o amor, a fecundidade, é a rainha das águas salgadas e protetora da família. A saudação para Iemanjá em Iorubá é Odô Fê Iaba. Odô significa rio, Fê significa amada, Iabá é senhora. Então seria a amada senhora do rio, das águas. Lembrando que essa cultura veio de África e lá Iemanjá não é associada aos oceanos e aos mares como aqui no Brasil. Lá ela é associada às águas do rio, todas as águas. Aqui no Brasil a gente traduziu isso para mares e oceanos. Então a gente tem Oxum nas cachoeiras, a gente tem Obá nas águas revoltas e a gente tem Iemanjá no mar. Corriqueiramente a gente usa essa saudação de uma forma mais aportuguesada, digamos assim, seria Odoiá ou Odociaba, que significa mãe das águas. Iemanjá é considerada, na cosmovisão Nagô, par com Oxalá. Então, Oxalá, o pai da humanidade, e Iemanjá, a mãe da humanidade, ou a mãe de todos os oris. Oxalá é o elemento eólico, Iemanjá, elemento aquático. Todos nós somos concebidos e gerados no meio aquático, não é verdade? O espermatozoide se movimenta através do meio aquoso, que é o esperma. O útero, a geração e a gestação é na bolsa de água. Então, Iemanjá nos remete a esse sentido de maternidade, de aconchego, de conciliação e de provimento. Iemanjá é provedora, é a mãe de todos os peixes, sejam de oceanos ou de rios. O que os oceanos nos oferecem em terra? Abundância, alimento. Então, Iemanjá é a grande mãe. É aquela que acolhe a todos. Eu sempre digo, se você não sabe para qual orixá que você vai orar, e você não quer orar para Oxalá por algum motivo, peça para Iemanjá. Ela, como a grande mãe, ela intercede, ela tem o poder de realização em nossas vidas, e atributos de todos os demais orixás. Nanã. Nanã é a senhora da sabedoria, da calma, da evolução. Ela rege o barro, a lama, lagos, pântanos, também as nascentes de água.
Temos também o seu elemento na chuva e na garoa. Tem um mito da criação, que eu particularmente gosto muito, que fala que Oxalá, quando criou o homem, estava tendo dificuldade para encontrar o elemento, o material, que fosse eficiente para essa tarefa. Ele testou várias coisas sem sucesso. Até que Nanã emprestou a ele o barro, que é o seu elemento, para que ele moldasse o homem através do barro, da argila. E assim, depois com o sopro divino, Oxalá deu vida ao homem. Então, Nanã é a mãe de todas as mães. E também a mãe da humanidade. A saudação de Nanã é Saluba Nanã, que também é uma palavra em Yorubá, que significa Salve a Senhora Mãe de todas as mães. Saluba Nanã também significa Nos refugiamos em Nanã, ou Salve a Senhora do Poço e da Lama. Nanã nos remete à senioridade, né? A avó, a experiência, a maturidade, as experiências que nós adquirimos na vida. O elemento de Nanã na natureza, aquela terra que ela está em contato com a água, a lama, o manguezal, elementos ali que estão em decomposição, em putrefação, estão se transformando. Nanã nos remete a tudo aquilo que está em transformação dentro de nós. O que nós temos dentro de nós de sentimento, de emoção que é mórbido, que nos causa enfermidade, negatividade, que nos bota para baixo, aqueles sentimentos ou emoções ou negatividade que nos aprisionam na não ação, no receio, no medo, e por vezes a gente age como se estivesse morto, sem vontade para nada. Tudo que está mórbido, tudo que está em processo de enfermidade no campo da negatividade, do sentimento, da emoção, naturalmente é impulsionado a se transformar. Se assim não fosse, nós estaríamos lá correndo nas estepes, nas cavernas, caçando ainda. E não é. Tudo se transforma. Então o poder de Nanã, ele transforma aquilo que morre para renascer. Porque nós temos uma relação com a morte ainda muito infantil. Quando nós desencarnamos, nós morremos, esse corpo volta para a Terra, que ele é de Nanã, é vida. Estou renascendo do lado de lá. Um outro ciclo começa, numa outra dimensão que eu não percebo na minha materialidade. Então, morte e vida são ciclos que se completam. Porque um bebê, quando volta, ele voltou, né, foi concebido, passou, né, parto. Desde o momento da concepção, ele morreu ele morreu para o plano astral e está voltando numa imersão na materialidade. Então, gente, nós temos que encarar isso com naturalidade. A vibração de Nanã, ela é renovadora, ela é transformadora. Pensemos no poder de realização de Nanã, naquilo que nós temos dentro de nós, que eu identifico assim, pô, está morto dentro de mim, eu tenho que ressuscitar isso, eu tenho que tirar isso dentro de mim. Isso está mórbido. O que me paralisa? O que me mortifica? O que me leva à não ação, de eu não sair do lugar, no campo da realização do meu propósito de vida, nessa atual existência, nesse atual momento? Aí está o poder de transformação de Nanã. Saluba Nanã. Omolu Obaluaê é o orixá da cura e regente da vida. Durante muito tempo, e ainda se ouve falar, quando se refere a Omolu Obaluaê, como orixá das doenças, da peste, né? E para quem não conhece a Umbanda, para quem está começando, para aqueles que não são do meio umbandista, quando se ouve isso, se remete a medo. E, na verdade, a energia do orixá não é essa. O orixá regente da vida, da cura, não da doença. A energia de Omolu, ele representa a morte do velho, da doença, do desequilíbrio, para nascer o novo.
Para que a gente possa começar alguma coisa nova, é primeiro preciso morrer o velho, aquilo que não nos serve mais, que já está desgastado, que já está esmaecido. A energia de Omolu Obaluaê é essa energia também de transformação, de transmutação. A saudação de Omolu é Atotô. Também é uma palavra em Yorubá que significa silêncio. Ele está entre nós. Omolu e Obaluaê é o mesmo orixá. É o mesmo poder de realização. Obaluaê, Obá é rei, Olu é senhor, Aie é terra. Rei e senhor da terra. Omo é filho. Filho do Senhor. Então, são dois epítetos do orixá que remetem ao mesmo poder de realização. Um enquanto filho jovem e ele já mais maduro, né? Já mais rei e senhor da terra. Omolu está aqui, o Baluaê. Está aqui com a sua palha. Diz que usa aquela palha da costa ali na sua simbologia, porque ele tem tanta luz que cegaria os nossos olhos. E ele atrai para si todas as enfermidades, né? Todos os processos mórbidos, degenerativos, de doenças. Ele atrai para si e decanta isso no elemento telúrico, que é o magnetismo da Terra. Por isso ele é Rei e Senhor da Terra. Na nossa visão, nossos usos e costumes aqui do Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós reinterpretamos esta associação de Omolu com a morte. Omolu não causa morte, esse orixá não procede o desligamento do cordão de prata na hora do desencarne. Originalmente era um outro orixá, que é Iku, que tem esse poder de realização. Omolu, o Baluaê, na nossa perspectiva, é o orixá de cura. Grande força em todos os processos de cura espiritual e, por consequência, do magnetismo, né, que é utilizado em todos os processos aí mediúnicos que objetivam a cura. Atotô. Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, vencedor de demandas. Ele rege o ferro, os metais, e ele é o que vem na frente, é o que abre caminhos. A saudação para Ogum, existe uma saudação que se usa bastante para ele também, que é o Patacori Ogum, para algumas qualidades de Ogum, como Onira, Adiolá, Vagã. Mas normalmente a gente usa nos terreiros, mais comumente, o Ogunhê. Pataki é principal. Iori significa cabeça. Então, muita honra em ter o mais importante dignatário do Ser Supremo em minha cabeça. É isso que significa o Patacori Ogum, que também é uma palavra de origem iorubá. Ogunhê, como se diz normalmente por aqui, é o brado que representa a força de Ogum, significa salve Ogum. Ogum, em África, ele também é um Odé, ele é um caçador. E domina o elemento ferroso, né? A espada, o ferro, a ferramenta que se usa na agricultura. O atributo de Ogum que influencia mais diretamente o ser humano é a vontade. Porque se eu não tiver vontade, eu não realizo. Eu não levanto da cama de manhã. Não levanto se eu não tiver vontade. Então, tudo que eu realizo na minha vida, eu tenho que ter um impulso da vontade. Eu posso ter a meta, posso ter o objetivo, posso ter um planejamento, mas se eu não tiver vontade de realização, eu não tenho Ogum. E Ogum é o que abre o caminho. Ele abre o caminho. Ele dá o caminho, abre. Mas quem percorre, cada um de nós. Ele não percorre por nós. Então, é um orixá de muita força e de muita capacidade de interiorização para a nossa transformação. Porque qual é o caminho que eu tenho que abrir para o meu melhoramento, para mim, dentro dos meus objetivos de vida, sejam eles emocionais, afetivos, de trabalho, né, de estudo. Qual é o caminho que eu tenho que abrir para perseguir? E a partir daí a vontade. Esta é a ação de Ogum em nossas vidas.
Se você está querendo, não sabe o caminho, você está sem vontade, pense no poder de realização de Ogum e peça, na noite de hoje, que Ogum, né, abençoe teu Ori e que o poder de realização de Ogum impulsione a sua vida para o melhoramento. Ogunhê. Oxóssi, o senhor das matas, o grande caçador de almas, ele rege o conhecimento. A saudação de Oxóssi, Okearô, também é uma palavra em Yorubá. Oke significa monte, e Arô é um título honroso dado aos caçadores. Um dos atributos de Oxóssi é o atributo de Odé, né, que é caçador. Não só esse, mas também esse. Então, traduzindo, significa salve o grande caçador, significa também autoridade, o rei que fala mais alto. Se usa, normalmente, algumas derivações desse comprimento. É o Kearô, o Keodé, quando a gente se refere mais ao atributo dele como caçador, ou o Keoxóssi, que tem a mesma tradução, salve aquele que grita, que brada, salve o caçador, salve Oxóssi. Também é usado como uma saudação aos caboclos, quando a gente se dirige aos falangeiros, o que caboclo. Tem um mito que fala que Oxóssi matou a feiticeira com uma única flecha. Ele é o grande caçador, né? Só tinha uma flecha. Isso é muito simbólico, porque quem tem só uma flecha não pode errar o alvo. Se ele não pode errar o alvo, ele tem que ser um estrategista. Ele tem que ter planejamento, ele tem que ter foco, ele tem que medir a força dele no arco, não pode ser de mais nem de menos. Tem que ter direcionamento. Este é o poder de realização de Oxóssi em nossas vidas. Cada um de nós, simbolicamente, é um caçador. Nós temos que caçar na vida. Nós caçamos provimento, nós caçamos o emprego, trabalho. Nós caçamos qualificação, porque eu tenho que estudar. Né? Acredito que todos aqui sejam alfabetizados, estudaram em algum momento, né? Para o seu melhoramento. E esse é o poder de realização de Oxóssi. Simbolicamente, que cada um reflita. Você tem uma flecha, você não pode errar. Qual é a sua meta, qual é o seu alvo? Qual é o planejamento que você vai ter na realização do seu propósito e que Oxóssi te dê esse direcionamento, te dê esse foco, que você consiga dimensionar e aplicar a força, o impulso e a vontade de Ogum de maneira adequada e equilibrada na consecução dos seus propósitos de vida que você busca lá fora. Porque não adianta ter muita força no arco, a flecha vai desviar do caminho. Não adianta ter pouca força. Então, esta sabedoria de Oxóssi, essa estratégia de Oxóssi, que ela recai no nosso Ori e que repercuta dentro de cada um em mais equilíbrio na aplicação, né, da vontade e na execução do propósito daquilo que você busca diariamente, ou caça, no sentido simbólico, diariamente nas nossas vidas. O que caboclo? O que caboclo. Ossanha. Ossanha é o orixá das plantas, das folhas, e ele muitas vezes é cultuado como um atributo de Oxóssi pela similaridade que eles têm. Mas enquanto Oxóssi rege as matas e tudo que contém na mata, Ossanha rege apenas as folhas, tanto as litúrgicas quanto as medicinais. O uso que se dá para as folhas, o sumo das plantas, é a regência de Oxóssi, de Ossanha. A saudação é Eué-O, que também é uma palavra em Yorubá. Eué significa folhas e O é um sufixo para cumprimentar. Então, salve as folhas, ou melhor, salve o senhor das folhas. Normalmente a gente acaba cultuando Ossanha quando vai se utilizar as plantas para algum ritual, como por exemplo o Amaci, e a gente invoca Ossanha para o preparo das plantas, para que a gente possa extrair o sumo delas, para que a gente tenha respeito também por aquela planta que a gente retirou da natureza, que a gente vai dar um uso litúrgico para ela. Então, ele ainda é um orixá pouco conhecido, mas Ossanha tem uma atuação muito intensa dentro da Umbanda.
os atributos de Ossanha foram absorvidos por Oxóssi dentro da Umbanda. Então Oxóssi acaba trazendo para si, os seus falangeiros, obviamente, esse poder medicinal do herbanário ou da fitoterapia que Ossanha tem. Mas nós invocamos Ossanha em complemento a todo e qualquer rito que envolva a folha, o axé vegetal. Porque nós entendemos que através de Ossanha ele vai permitir ou não que aquela essência, que aquele poder de cura da folha e de que cada um de nós está precisando, retorne para nós potencializado, né, com poder curativo, medicinal. Vocês já tiveram gira aqui com folha no chão. A gente bota, esse ano já fizemos em março, aquelas folhas que são várias ali no chão, antes de vocês entrarem lá, elas são sacralizadas e é invocado Ossanha para que ele dê o poder terapêutico daquele axé vegetal ali e que retorne para cada um de vocês dentro do que vocês estão precisando no momento ali do aconselhamento. Tá? Então é um orixá que nos remete ao poder terapêutico das folhas, é um orixá relacionado à cura espiritual. Xangô. Xangô é o deus do trovão, da justiça, o rei da pedreira. A saudação de Xangô é Kaô Kabiesili, em Yorubá, que significa o Ka é permita-nos, o O é olhar para e o Kabiesi é sua alteza real. O Lê é um complemento para um chefe. É um complemento que se usa quando se dirige a um chefe. Então significa permita-nos olhar para a vossa alteza real. Ou, como a gente diz normalmente aqui, Kaô Kabecilê, venham ver, admirar, saudar o rei da casa. Grande orixá da justiça, da equidade, é um orixá que dá agô, dá permissão para todas as nossas realizações, porque sempre aquilo que nós estamos buscando, que objetiva o nosso bem-estar, o nosso melhoramento, pode, mas não deve prejudicar o outro. Porque às vezes você está buscando algo para si e pisa no outro, passa por cima e prejudica. Aí Xangô não dá agô. O machado de Xangô é dois lados, não é um lado só. Então é um orixá de muita força, de muito empoderamento no axé, quando ele é ritualizado de forma equilibrada, naquilo que você faz no mediunismo, naquilo que você orienta, naquilo que você invoca, um orixá de muita força. Kaô Kabecile, meu pai, Kaô. Outro orixá do fogo, Oiá e Iansã. Às vezes, a gente normalmente conhece esse orixá com o nome de Iansã, mas ela também é conhecida com o nome de Oiá. Ela rege os ventos, os raios e as tempestades. A sua saudação talvez seja uma das mais conhecidas, né? Eparrê. Também é Eparrê Oiá, que é uma palavra em Yorubá. Eparrei significa, o Epa é uma interjeição que significa espanto, admiração. E quer dizer, Eparrei quer dizer Olá Iansã, Olá Oiá. Salve a Senhora dos 9 Espaços de Orum. Iansã, grande orixá de mudança. E mudança aqui eu falo é nos nossos pensamentos. Quando eu estou com aquela monoideia, com aquele pensamento que se repete, eu não consigo me liberar daquilo, peça para Iansã. O poder do vento, o poder de realização eólica, ela transforme esse meu pensamento e leve qual nuvem escura e renove minha casa mental. Então, em Iansã, ela tem poder de realização principalmente na renovação daquilo que nós estamos pensando. E aí ela atua com efetividade nos processos de obsessão. Por isso ela também é a Senhora dos Eguns, né? Por isso ela nos remete ao grande orixá que consegue transportar do Aê-Porum, de terra, para o plano espiritual, os desencarnados, nos processos obsessivos.
porque ela quebra esse assédio mental, né? Esse assédio mental do obsessor está sempre vibrando, né, na mente, tentando interferir com seus pensamentos naquele que ele é alvo, e ela vai lá e transforma, corta isso aí. Eparrê, minha mãe? Eparrê. Obá. Obá ainda também é um dos orixás que é pouco cultuado na Umbanda, e ela muitas vezes é cultuada como um atributo de Oyá, de Yansan. E enquanto Yansan rege os ventos, Obá rege as águas revoltosas dos rios. E ela também tem um outro atributo bem interessante, que ela rege junto com Oxóssi o conhecimento. Oxóssi rege o polo positivo do conhecimento, que é a busca do conhecimento. A Obá atua no polo negativo. Não é o polo negativo de maldade, não é essa a ideia. A gente está falando de polos. Polo positivo, polo negativo, o equilíbrio. Quando alguém está distorcendo, deturpando o conhecimento adquirido em Oxóssi, começa a atuação de Obá. Ela se aproxima do ser, ela paralisa o seu mental e vai fazendo com que ele se desinteresse pelo assunto e aos poucos vai esquecendo aquele assunto. Tira ele daquela vibração, daquele pensamento. Assim que ela consegue neutralizar o mental, ela devolve esse ser de volta a Oxóssi, para que ele, através da energia de Oxóssi, do caçador, busque novos conhecimentos, que ele busque, que ele lute por novas oportunidades. E não é só isso. Obá é uma rainha guerreira. Ela não se submete. Ela trabalha o aspecto masculino nas mulheres. Ela representa a luta pelo respeito e reivindica seus direitos. Obá é a guardiã de todas as mulheres. Quem tiver um pouquinho mais de percepção, de mais atenção, pode perceber que a gente está vivendo agora um momento regido por Obá. A gente começou recentemente um movimento em busca de respeito pelas mulheres, que é o mexeu com todas, mexeu com uma, mexeu com todas. Isso é a atuação de Obá, buscando o equilíbrio, não a guerra, o equilíbrio. A guerra que Obá faz é em busca do equilíbrio entre a harmonização das relações. Obá trabalha na gente esse equilíbrio do masculino e o feminino dentro de cada um de nós. A saudação de Obá é Obá-Xirê, que significa rainha guerreira. Recentemente, eu senti a energia de Obá muito presente na minha vida, e como é um orixá que não faz parte do meu Eledá, e um orixá que a gente não tem muito conhecimento, eu tentei entender o porquê da força de Obá atuando principalmente nas últimas 2 semanas. Só então que eu comecei a fazer a correlação do momento que a gente está vivendo. Que a gente está vivendo esse momento em que Obá atua intensamente no nosso mental, estimulando a nossa busca, estimulando o nosso equilíbrio, nos estimulando a ser guerreiras. Obá trabalha em nós o atributo masculino, o atributo da guerra, da luta, da batalha, para que a gente busque para nós também, não só a questão do respeito, mas novas oportunidades. Que a gente saia do comodismo, saia da não ação, para que a gente parta para novos caminhos, em busca de equilíbrio. Estamos vivendo agora em 2017 e ainda existe muita subjugação do nosso gênero. Que Obá nos traga esse equilíbrio, que Obá nos traga justiça e que desperte a guerreira em cada uma de nós. Obá-Xirê. Oxumaré. Oxumaré é o senhor da riqueza e da chuva. Rege o princípio da multiplicidade da vida. É representado pelo arco-íris. A saudação de Oxumaré é a Roboboi Oxumaré, que significa salve o senhor do arco-íris ou ainda o senhor dos ciclos. Oxum. Oxumaré, muitas vezes, ele é cultuado como um atributo ou um complemento de Oxum, e é comum a gente ver Oxumaré ser representado ora como homem, ora como mulher. Mas Oxum tem características diferentes de Oxumaré.
Oxum é a senhora da água doce, a dona dos rios, da cachoeira, rege também o amor, a beleza, a prosperidade e a gestação. A saudação em Yorubá é Ora Ieieo, que significa salve a Senhora da Bondade. Ou como a gente costuma dizer aqui, Aieieu, que significa salve a benevolente mãezinha. Aieieu. Oxum é conhecida também como a Senhora do Mel, porque ela nos remete à candura, a meiguice e a candura. Candura não quer dizer fraqueza. A gente pode conseguir as coisas com firmeza de propósito, com domínio de conhecimento, mas com candura. Jesus vibrava muito em Oxum. Jesus tinha candura, tinha serenidade, tinha leveza para colocar as coisas, né? Ao mesmo tempo, ele tinha muita firmeza, muita certeza daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava pregando. E Oxum também é o orixá que rege a gestação. A gestação. Então, quem está grávido aí, quem está querendo engravidar, quem já está em processo de gestação, é o orixá que tem uma regência da concepção a todo o processo de gestação. Quando rompe a placenta e nasce o bebê, aí é Iemanjá começa o acolhimento, tá? Mas com intensidade durante a gestação é Oxum. Obviamente que não existem esses limites, né? Assim, Oxum também remete às crianças, né? A mãe, a maternidade. Obviamente que um ou outro orixá se destacam mais para o nosso entendimento, tá, pessoal? A gente não pode botar uma coisa, dividir assim, porque não funciona. Essas forças, esses poderes de realização não funcionam separados assim, tá bom? Aieieu. Exu. Exu, guardião dos caminhos. A saudação de Exu é Laroye Exu, que é uma saudação em Yorubá, saudação amiga a Exu. Laroye Exu, Exu é Mojubá. Significa mensageiro Exu, Exu a voz dos meus respeitos. Mojubá significa respeito, é uma saudação em que a pessoa externa os seus respeitos a outra pessoa, orixá ou entidade. Dentro dessa vibração a gente também tem Bará, que a saudação dele é um pouquinho diferente. Alupo, que significa abre as portas do caminho ou venha o falante. Dentro do contexto dessa palestra, o que eu posso dizer para vocês nesse momento de Exu, primeiro, vamos tirar da nossa cabeça que Exu é opositor a Deus. Todo o processo de demonização dessa palavra, desse poder de realização divino, esquece que é um processo de aculturamento, de domínio religioso. Na cosmovisão original, Exu faz parte da criação e é o grande mensageiro. Ele é o comunicador, ele é o mensageiro, é aquele que zela por cada um de nós para que o nosso plano de existência terrena seja executado a contento. Então, quando a gente se desvia do nosso propósito de vida e a gente se enreda na lei com Xangô, Exu vem e retifica isso aí e te bota no caminho. Mesmo que por horas você não entenda isso aí. Porque ele sabe a finalidade do teu propósito de existência, aquilo que é do seu direito ou não dentro de uma ética cósmica. Exu é o guardião da casa de Oxalá, é aquele que fica lá no portão olhando pela ética de Oxalá. Exu é Odara, ele é generoso, ele conspira para a nossa felicidade. Exu é Tiriri, é valoroso, ele cumpre os seus desígnios. Não por acaso, Exu é confiável. Exu não é uma divindade, um indivíduo ou um espírito que ele é ambíguo e imprevisto e se vende ao momento da negociata de maior interesse. Este não é Exu. Exu, guardião da ética da casa de Oxalá. Ele é cumpridor dos desígnios de Olorum, de Olodumare, para com a humanidade. No aspecto mais amplo do macrocosmos, Exu rege
toda a lei cósmica, o equilíbrio que envolve não só o nosso planeta, mas o cosmos como um todo. Na nossa visão. Laroexu, Laroexu. Exu é Mojubá. Pretos Velhos. Pretos Velhos não é um orixá, é uma linha de trabalho, né, que nos ampara. São os psicólogos da alma, representam a sabedoria, o amor, a fé e a esperança. São profundos conhecedores da psique humana, das suas dores, das suas mazelas. E quem não gosta de sentar na frente de um preto velho, num banquinho, e chorar as suas dores, né? Receber uma palavra de amparo, de consolo. A saudação, a falange dos pretos velhos é adorei as almas. E beije. Representa a dualidade, representa o que está nascendo, crescendo e se desenvolvendo, e trabalha em nós a pureza. A saudação a Ibeje é Oni beijada, também em Yorubá, que significa ele é dois. Ibeje é as crianças. Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Quem de nós aqui é criancinha? Fica a propósito de reflexão. Por que nós perdemos aquela criança interna? Por que ela ficou lá atrás e hoje a gente não consegue mais ser uma criança? Um poder de realização de muita força. Aonde criança pisa, não tem magia que cause qualquer enfermidade, porque pela sua pureza ela já desintegra e transmuta aquilo ali. Oni beijada. Boiadeiros. São grandes protetores que atuam dispersando energias negativas, descarregando os médiums, o terreiro e as pessoas da assistência. Enquanto estamos falando aqui, a falange dos boiadeiros está atuando. A saudação é Xetro, Marrumba Xetro ou simplesmente Xetruá, que significa salve aquele que tem braço forte, pulso forte. Ciganos. É uma linha de trabalho geralmente associada à linha do Oriente. São excelentes conselheiros em questões envolvendo amor, negócios e atração da prosperidade. Ensinam o desprendimento, a alegria e a liberdade. Os ciganos não têm morada, né? A morada deles é à beira da estrada. Tudo que eles têm deles é o que eles carregam com eles. Por isso eles nos ensinam desprendimento. A saudação é Arriba Ciganos. E, por fim, os malandros, que é uma linha ainda um tanto quanto incompreendida, seu Zé Pilintra. O conceito de malandragem é o jogo de cintura, a malemolência, para driblar as energias negativas sem atrito, fazendo isso com leveza, alegria, positividade e flexibilidade. A saudação é Salve a Malandragem ou Acosta Malandro. Meus irmãos, a Nara vai proceder ao ritual do fogo. Pediria que vocês se coloquem nas cadeiras aí da melhor forma possível. Tá? Apaga essa luz aqui em cima, por favor. A de cima. Tá. Apaga a de cima. Não, a outra. Isso. Se coloque da melhor forma possível. Durante o ritual do fogo, os caravaneiros de Xangô estão atuando aqui no salão. Ogum lanceiro, que está indo na casa de cada um de vocês. Exu está dando o caminho. E todo o poder de realização dos orixás que se concentra na nossa egrégora, no momento do rito, eles estão aqui para que nós consigamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Reflitam sobre o que foi dito aqui. Nara comentou também de algumas linhas de trabalho. Reflitam. Se você se identificou com algo, peça para o seu Ori, peça para o seu eu divino, que você consiga, né, fortalecimento, caminho aberto para a realização, para a saúde, para a prosperidade. Por que não para felicidade, harmonia na sua vida? Nós temos o direito de pedir para o nosso próprio benefício, né, para o nosso melhoramento. Para isso,
Os orixás fazem parte da criação divina e são aspectos do Deus Criador, e nós, como os seus filhos diletos, pequenos deuses em potencialidade ainda adormecidos, temos esse impulso de melhoramento sempre. Uma vez um preto velho disse, né, mesmo aquele que está na sombra, mesmo aquele que está na treva, na profundidade do seu espírito, ele anseia amor, compreensão, harmonia, conciliação. Porque a nossa essência, a nossa mônada, ela não adoece, ela não fica enferma, ela vibra na potencialidade divina do Criador. E cada um de nós tem essa luzinha dentro de si. Aproveitem o ritual do fogo, peçam, invoquem, e que dentro do merecimento de cada um, vocês sejam contemplados com a axé, a força do orixá. O toque de caboclo, aí vocês vão ter a oportunidade de passar no abaçá e dentro da sua individualidade, dentro daquilo que precisa ser conversado, ser orientado, vocês vão poder falar ali, tá bom? Vamos procurar nesse momento se concentrar nessa chama que está queimando aqui. Aqueles que estão em casa, nos assistindo, a conexão é mental. Mesmo que não estejam presentes aqui fisicamente, a conexão se dá através do mental. Mentalizem essa chama, higienizando, limpando, queimando tudo aquilo que não se quer mais. Lembrando sempre que não se coloca pessoas na chama, e sim as nossas mazelas, aquilo que não queremos mais, os nossos recalques, os nossos medos, aquilo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, que está nos impedindo de ir adiante. Que esse fogo, que essa chama, possa queimar, possa transmutar, possa higienizar a nossa aura, limpando, queimando miasmas, queimando tudo aquilo que a gente não quer mais no nosso caminho. Que essa chama também possa ser transportada para os nossos lares, passando por todos os cômodos, por todos os cantos de nossa casa, com a Agô de Xangô, penetrando em cada cantinho, limpando, iluminando, transformando. E que após a passagem dessa chama, que limpou, que deixou os espaços abertos, que possa ser preenchido com a luz rosa do amor. Que a gente possa ser inundado por essa chama maravilhosa, essa chama que vem do Pai Oxalá, essa chama que vem do Mestre Jesus. Que essa chama possa preencher os nossos corações e a nossa mente. Que possa preencher os espaços de nossa casa, que possa preencher a nossa vida e direcionar os nossos passos. Que assim seja. São João Batista, ele vem, minha gente, vem chegando de Aruanda. Salve a fé e a caridade, salve o povo cor-de-rosa, salve os filhos de Umbanda. Guia de Jesus, guiai esses filhos caminhos da luz. Se veres um filho caído no chão, levanta, levanta, são todos irmãos. Que filhos de Umbanda não fica no chão. São João Batista, enviado de Jesus, guiai esses filhos
os caminhos da luz. Se veres um filho caído no chão, levanta, levanta, são todos irmãos, que filhos de Umbanda não fica no chão. O que Aru Oxóssi